nem continua funcionando sem Tarcísio. Por que ninguém quer Bolsonaro preso? Eu vejo uma relação de causa e efeito. A gente já comentou aqui na abertura dessa live que mesmo com o Tarcísio fora do baralho, pelo menos por enquanto, né, o Tarcísio deixou de ser moderado, está defendendo Bolsonaro, e muitos falam, né, que se o Bolsonaro está com essa tornozeleira, muito por culpa do Tarcísio, porque ele fez aquela visita bizarra no STF, acho que vocês estão lembrados, e ele sugeriu para o Xandão liberar o passaporte dele para ele ir pessoalmente nos Estados Unidos negociar com o Trump. Uma proposta bizarra que acendeu a luz de emergência. Opa, temos aí uma próxima Zambelli, e aí botou a tornozeleira do cara depois desse pedido bizarro do Tarcísio. Tá? Apesar de tudo, está continuando a semiótica nem. Então, só para relembrar, né, a gente sabe que o Tarcísio de Freitas foi acometido por aquilo que a gente chama de síndrome do Doutor Fantástico. De uma forma irrefletida, inconsciente, como o personagem do Stanley Kubrick, ele não fez a saudação nazi, mas ele elogiou Trump, né, com boné e tudo, defendeu o seu mestre Bolsonaro, o seu ídolo, mas ele era para ser o resultado de silogismo semiótico. Nem Lula, nem Bolsonaro, é Tarcísio. A Faria Lima estava apostando nisso. A gente já falou na live passada, a grande mídia investiu tempo, investiu fala, investiu saliva para apagar as origens dele, militar bolsonarista, e defendê-lo como um cara moderado, um cara que vê a economia do ponto de vista técnico. E a Faria Lima se entusiasmou quando ele não só privatizou a Sabesp de uma forma polêmica, e ele não estava nem aí, tá? Como também, numa entrevista lá na Globo News, ele falou o seguinte: ainda há espaço para mais privatizações. É música para Faria Lima. Eu falei, é esse o cara, meu. É esse o cara. O cara tem esse elemento raiz, linha dura, para ser um artífice do capitalismo de choque, sem pruridos morais. E o cara é técnico. Pelo menos o cara dá uma aparência de tecnicidade. É uma coisa que é eminentemente política, a gente sabe o neoliberalismo. Tá? Só que deu tudo errado, botaram água no chope, ele não correspondeu, não correspondeu ao que se esperava. E o que aconteceu? A máquina semiótica do Neném continua. Espera aí, não é isso aqui. Espera aí, cadê? Está errado isso aqui, está errado. O que está fazendo esse... Ah, tá. Aqui. Tá, a máquina está continuando. Até a gente já viu nesse domingo passado, aqui, fator político leva agronegócio a impasse em meio à tarifa de 50%. Isso aqui na Folha de São Paulo, na capa, ainda jogando com essa oposição entre o político e o econômico. Então, o agronegócio, as necessidades racionais e econômicas, e o mundo político, ideológico, partidário, portanto, irracional. Então, essa manchete da primeira página constrói esse significado. Loucura encenada de Trump, aquela coisa da loucura encenada. A gente viu isso no domingo passado. E continua. A gente mostrou isso no domingo passado. A Sabina Simonato, uma evidente encomenda de pauta positiva do governo do Estado à Globo, que inventa uma série especial às sextas-feiras, em que a apresentadora apresenta o telejornal ao vivo de uma grande cidade do interior de São Paulo. Então a ideia é mostrar a Califórnia brasileira,
a força do homem do campo, a pujança do agronegócio paulista, o estado que o governo do Tarcísio governa, tá? Então a ideia era essa, o Tarcísio representa o que há de bom, o Brasil que dá certo. Ou então aqui da 25 de março, pobre dos empreendedores brasileiros, olha, eles estão sofrendo por conflitos políticos do qual eles são alheios. Trump encasqueta com a 25 de março. Tem produto chinês que prejudica os Estados Unidos na 25 de março. A rua de centro de comércio popular aqui de São Paulo. Tá? Então, ainda está em movimento essa semiótica do neném, a oposição entre política e economia. E as entrevistas, assim, de cortar o coração, que a Globo está fazendo. Vai lá, poxa, todo esforço aqui, os negócios, tal, o empreendedor paulista, alheio a tudo, e agora vai sofrer as consequências de uma coisa que é puramente política, ideológica, etc. Ou aqui, o editorial do Estadão dessa segunda-feira, a imprudência do Tarcísio. É interessante que aqui está jogando ele ao mar de tubarões. Fez o Tarcísio andar na prancha e jogou para os tubarões. Tá? É interessante ver esse trecho do editorial aqui, como funciona ainda a semiótica, mesmo sem protagonista, está em funcionamento. Aparentemente, contudo, o senhor Tarcísio considera que a esperada impugnação da candidatura de Bolsonaro em 2026 se dará por razões políticas e não jurídicas, e isso tornará injustas as eleições. Ora, não há notícia que o senhor Tarcísio tenha considerado injusta a eleição que ele mesmo venceu em 2022, ou que tenha considerado injusta a eleição do seu padrinho Jair Bolsonaro em 2018, a despeito da exclusão de Lula da Silva do páreo. Nesse trecho, eles estão colocando no mesmo pé, continua funcionando a semiótica do neném, Bolsonaro e Lula. Tá? Quer dizer, por motivos diferentes. Cara. Lula, porque teve impugnada a sua candidatura porque ele foi preso. Tá? E Bolsonaro, porque acha que as urnas eletrônicas estão fraudadas. Mas aqui funcionando a lógica do nem-nem. É interessante, nesse editorial, está jogando o Tarcísio na prancha, jogando ao mar, mas continua funcionando a semiótica nem-nem. Ela ainda está em funcionamento, temos vários exemplos disso, você pode ver nos telejornais, como que está continuando até hoje. Qual será o motivo que a semiótica neném funciona de forma autônoma, sem o seu protagonista? Temos 3 motivos que elencamos aqui no artigo, lá do blog, tá? Primeiro, a forma como trata o Bolsonaro como alguém que deve ser exorcizado. Como é que é? É o termo que eles utilizam aquela coisa de desconjurar o Bolsonaro. Como colocou o Estadão, desconjurar Bolsonaro porque a direita pode fazer melhor que isso. Então, a primeira hipótese é que eles estão à espera, como disse o colunista Valdo Cruz, na sexta-feira passada, ele conjecturou que o Tarcísio ainda tem tempo até as eleições de 2026. E de forma otimista, ele pensou, veja o caso de Lula, como ele se recuperou. Que ele acha que ainda tem tempo para o Tarcísio, essa é a primeira hipótese. A grande mídia ainda está rodando no automático a semiótica neném, porque espera que o Tarcísio esconjure Bolsonaro. Primeira hipótese. Segunda hipótese,
Na verdade, eles estão esperando que os brios dos governadores bolsonaristas seja atingido. Tá? Foi um editorial desesperador do Estadão, acho que é o Teorema Tarcísio, uma coisa assim, chamando na chincha Caiado e Zema a abandonarem o padrinho, exortando. Pensem no país, assim, desesperador, esse editorial. Exortando eles a virarem estadistas, entre aspas, estadistas. Então, segundo a hipótese, a semiótica funciona porque eles ainda estão à espera de um novo personagem que substitua o Tarcísio. Caiado e Zema. Assim, desesperador, assim, o editorial. Chamando aos brios de que eles esqueçam, né, da desonestidade intelectual do padrinho, como diz aqui. É impressionante. Então, um dos dois assume o script abandonado pelo Tarcísio. Terceira hipótese. A grande mídia ensaia, a gente já falou disso, uma suposta tensão entre Alckmin e Lula. A hipótese Alckmin, eu não sei, do jeito que esse mundo capota, não gira, sei lá, meu. Eles já estão começando, tipo, Alckmin é o negociador, ele é técnico. Enquanto Lula, com essa coisa de BRICS, com essa coisa de se opor aos Estados Unidos por um bloco geopolítico, ele é político. Tá? É político ideológico. Então vejam, por exemplo, essas contagens regressivas, faltam 9 dias para construir aquela coisa, olha, o Trump está fazendo tudo isso, como foi colocado, que de todos os países do mundo, esse tarifaço no Brasil é diferente, foi colocado na Globo News, porque é político. Que é uma grande besteira, é um álibi que ele pegou para conseguir a anistia do Bolsonaro, isso é uma racionalização que ele inventa. E está dando uma mão para a semiótica do neném. Então ele está fazendo isso por causa do Lula e por causa do STF. Xandão e Lula estão juntos. Tá? E tudo isso, e por que manter essa semiótica do neném em funcionamento? Porque Bolsonaro não pode ser preso. Essa é a questão também, que vamos avançar aqui mais. Por que Bolsonaro não pode ser preso? A gente já falou, né? Acho incrível, o mundo capota, né? O Tarcísio de Freitas era considerado o gênio da política. Considerado um gênio político. Para mim, o gênio é o Alckmin. Tá? O estoicismo na política. Ele é considerado o gênio político. Que agora... E ele foi responsável pela tornozeleira no Bolsonaro, deu a ideia. Não, só o Bolsonaro para negociar diretamente com o Trump. Opa! Querem que eu libere o passaporte? Que ideia foi essa? Deu a ideia para o Xandão. Tá? Mas é aquela coisa. Teve aquele mandado de busca e apreensão, o Bolsonaro foi lá no camburão da Polícia Federal, foi lá colocar a tornozeleira. Desculpa eu repetir, até as pedras do cais do Porto de Santos sabiam o que o Bolsonaro iria fazer. O que ele faz melhor? Aloprar politicamente. No primeiro dia, na primeira hora, pronto, já estava ele lá no Congresso, se vitimizando, fazendo discurso, mostrando a tornozeleira. Claro que aí vários perfis viralizaram, foi até no Estadão, apareceu o vídeo dele falando, e o Xandão ficou full pistola o Xandão. Está burlando minhas determinações de não usar as redes sociais, nem que seja por terceiros. Tá? E ameaçou a explicação, vocês podem ter visto. Tem até o final do dia de ontem,
para explicar aos advogados sobre o risco de prisão. Tá? E está aí, até o campo progressista em contagem não está em contagem regressiva para o tarifaço, como faz o César Tralli, mas em contagem regressiva para a prisão do Bolsonaro. Tá? 3 motivos, na minha opinião, que vão impedir a prisão do Bolsonaro. 3 motivos. Que motivos seriam esse? Eu arrisco aqui minha bola de cristal. 3 motivos. Não é bola de cristal já foi o anterior. Esse daqui é uma análise de conjuntura. Primeiro, a questão da mídia. Para o jornalismo corporativo, as alopragens políticas do Bolsonaro, vocês têm que concordar comigo, é um gerador de crises, notícias, pautas, conteúdos, debates. Por exemplo, agora a espiral interpretativa da decisão do Xandão. Eles ficam convidando agora especialistas, juristas, advogados, para discutir, definir o que é liberdade de opinião. E as interpretações jurídicas da extensão das medidas, como não dar entrevistas, falar, ou as informações de Bolsonaro que não podem ser divulgadas por terceiros. O que isso significa? Vira uma espiral interpretativa, uma casuística jurídica é resgatada. Isso ocupa espaço, ocupa horas no vídeo, gera conteúdo. Bolsonaro é um cara que gera conteúdo. Tá? Isso me lembra Daniel Borstein, aquele livro sobre os pseudo-events in America, The Guide of Pseudo-Events in America, The Image, né, do Daniel Borstein, que ele fala dessa contradição, isso lá no começo dos anos 60. Daniel Borstein falava a contradição entre a realidade que produz acontecimentos e a necessidade de notícias da grande mídia, que não acompanha o ritmo de produção de notícias da realidade. Há um descompasso entre os dois. O crescimento da mídia, cada vez mais sedenta por notícias, tem que ocupar espaço, gerar conteúdo, espaço já vendido para material publicitário. Tem que ter atração, tem que ter discussão, tem que ter o tempo inteiro. Só que o problema é que o mundo, dizia o Daniel Borstein, não produz tantas notícias assim. Aí vem a origem dos pseudo-eventos, produção de notícias, direta ou indiretamente criados pela própria mídia, para ocupar, para resolver esse defeito ontológico. Tá? A realidade não produz tantas notícias assim para a mídia. Caras como o Bolsonaro é a solução, cai como uma luva, é assim, mamão com açúcar. Tá? Porque o cara é uma gerador de crises. Ele produz conteúdo, isso a mídia adora. Um cara como esse. Tá? Então, olha, a geração de conteúdo está garantida com o Bolsonaro livre. E aí vem os especialistas e vem aquele efeito fire hose que a gente fala, como mangueira de bombeiro, de incêndio, que enrola. Vem os especialistas, as interpretações. Um fala, o que é a liberdade de expressão? Qual é o limite? O que é falar? O que é ser divulgado por terceiros? O que é... Bem, discussão conceitual, os datavênias da vida. Segundo, grupo que não quer que o Bolsonaro... O campo progressista. Para falar a verdade, o campo progressista é indiferente porque o Lula é o meu malvado favorito. Para o campo progressista, pouco importa. Se o Bozo continuar solto, vai continuar aquelas discussões intermináveis sobre por que a justiça não o prende. Aí teremos uma discussão jurídica ao inverso, invertida em relação à grande mídia. Ao inverso. Por que não o prendem? Qual é o que está pegando? E se ele for preso, claro, vai ser outra fonte geradora, porque meu malvado favorito preso, aí vai ver gente lá que adora disco voador, lá, vai lá aparecer lá na porta da prisão, vai ser um show,
Talvez até preso ele seja gerador de conteúdo, mas ele solto produz mais. Tá? E para o campo jurídico e a justiça, tá? E o campo dos juristas, ele solto é perfeito. Por quê? Porque, na verdade, mobiliza todo o campo jurídico de importância, tem foco midiático, a mídia fica em cima lá do STF, eles viram as estrelas, o show, melhor que o Fux tocando guitarra na festa dele de nomeação no STF, viram os reis da cocada preta, o judiciário, ou as Marias Antonietas do Planalto, tá? E sem falar que os seus advogados, juristas, gente, vai ser o tempo inteiro os produtores desesperados em encontrar um especialista com tempo livre para dar entrevista para o programa dos colonistas da Globo News, CNN, não importa, que eu tenho dó desses produtores. Ficam correndo atrás, desesperados, atrás de um nome. Se está disponível tal horário, já aconteceu comigo. De um pobre produtor da TV Cultura, tá? Olha que o estresse é menor lá. E você, pelo ritmo de falar, pelo tom de voz, o estresse. O estresse desses coitados desses produtores. Então, Bolsonaro livre, solto, gerador de crises, de conteúdo, é um prato cheio para os especialistas serem convidados. Você percebe, assim, tem uns juristas assim que aparecem em 2, 3, 4 canais, sem falar os perfis de internet. De repente eu fico pensando, a profissão dele é conceder entrevista para dar a sua interpretação da Tavênia, determinado assunto. E vê isso daqui, vamos agora, está aqui dada a minha explicação, mas vê isso aqui. Uma pessoa pediu para ir ao banheiro e voltou com uma pendrive na mão. Isso quando teve mandado de busca e apreensão. Esse é o expertise da comunicação alt-right. Olha, ficou horas, mais de 2 dias, se discutindo qual era o conteúdo da pendrive achada no banheiro na busca e apreensão da PF na casa dele. O que é? Ficaram discutindo isso. Aí agora a conclusão é que não acharam nada de relevante, não tem relevância. Pendrive no banheiro. Aí ficou aquela discussão, que será que tinha? Será que os segredos da República estavam naquela pendrive? Isso me faz lembrar, olha, a gente está falando do Bolsonaro livre, o Steve Bannon, me desculpa, eu vou apresentar novamente esse vídeo, a definição que ele dá, claro, do que a gente chama de alopragem política. Tá? Vê aqui o Steve Bannon falando, esse caso da pendrive, que de repente me lembra isso do Steve Bannon, vê só. Nessa entrevista à TV americana em 2019, Bannon explica como funciona essa estratégia. Ele diz: o partido de oposição é a mídia. Eles são burros e preguiçosos e só conseguem focar em uma coisa de cada vez. O que precisamos fazer é inundar o terreno. Todo dia nós jogamos 3 coisas diferentes neles. Eles vão morder uma e a gente vai fazer as nossas coisas. Esses caras nunca vão conseguir se recuperar. Mas temos que começar com a mesma velocidade com que uma bala sai do cano de uma arma. Flood the zone. Porque a grande mídia é preguiçosa. Eles só conseguem noticiar ou tratar de uma coisa por vez. Então é flood the zone, sabe? Inundar o campo de acontecimentos, de notícias mais disparatadas possíveis. Até deixar a sensação que você vê entre os analistas e jornalistas que todo mundo não consegue entender o Trump. Essa é a jogada dele.
A racionalidade dele não é econômica, é midiática. Ele segue estritamente isso aqui, esse expertise aí explicado pelo Steve Bannon. Então, esse lance aqui da pendrive, eu achei tão sintomático, me lembrei imediatamente dessa explicação do Bannon. A gente tem que inventar, inundar de acontecimentos. Tá? Vai que o Bolsonaro não sabia que ia ter, deixa uma pendrive no banheiro, vamos criar o mistério da pendrive. E aí que gerou meme também na internet, o que tinha naquela pendrive, tal. Meme sejam bolsonaristas ou seja do campo progressista, e pronto. Flood the zone. Ótimo esse conceito. É a nossa alopragem política. Por que Bolsonaro não pode ser preso? Porque ele alopra politicamente o tempo inteiro. Tá? Vamos avançar mais aqui para a gente terminar essa live aqui, que já está se alongando demais. Olha só, o Diese. Olha, o Diese era grande informação de pauta na época da ditadura militar. Agora é a Faria Lima. Vocês sabem disso. Então é interessante essa... Com estruturação, o Brasil pode minimizar completamente o risco negativo do tarifaço, diz economista do Diese. O economista do Diese, o Leandro Horier, afirma que o país tem capacidade de responder imposições de Trump se articular saídas. Então, entidades se reuniram lá em Brasília, CUT, Força Sindical e esse Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, esquecido pela grande mídia nos tempos neoliberais. O DIEESE foi esquecido como informação de pauta. Agora é só as casas de investimentos da Faria Lima, os economistas-chefes. Tá? Apresentar ao secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento de Indústria, Comércio, o secretário executivo, o Wallace Moreira Lima, propostas para enfrentar a taxação de 50%. Numa entrevista com esse economista, feita pela Brasil de Fato, ele começa o seguinte, que é absurdo um país do tamanho geográfico do Brasil se industrializar, não ter diversidade econômica. Um país até pode viver sem indústria, ele coloca, sem diversificação econômica, mas um país menor. Não o caso do Brasil, um país de dimensões continentais, que ele coloca isso. E ele vê como os trabalhadores estão sendo colocados de fora dessa discussão, das consequências aí do tarifaço. Ele até coloca a possibilidade, a oportunidade, claro que a grande mídia não vai discutir isso, mas a oportunidade de única, nesse momento de crise, reverter esse processo de desindustrialização. Ele coloca: exportamos muitos produtos para os Estados Unidos, de menor conteúdo tecnológico, como café, óleo e petróleo, mas um petróleo pesado, que depois a gente recompra porque nós não temos capacidade de refino. Tá? O segundo, se fala muito, por exemplo, da Embraer, que ele coloca, tem um trecho aqui, onde é que ele coloca? Que ele fala da questão da Embraer, que a gente vende aviões, tal, que ele coloca o seguinte: temos exportações relevantes para os Estados Unidos em aeronaves e máquinas, mas a produção de insumos, da matéria-prima, principalmente as de maior valor agregado, a gente importa. O Brasil tem que importar as matérias-primas, os insumos de maior valor agregado. Não produzimos aqui. Então, na verdade, a gente monta a lata, no caso dos aviões da Embraer, a gente monta a lata, monta os instrumentos de navegação sofisticados e motor. O projeto é nosso, que é uma vantagem. Então, por exemplo, o design, a aerodinâmica é projeto brasileiro. Mas a gente não produz. Não chega a ser como as chamadas maquiadoras no México, que apenas vem, importa e apenas monta nos Estados Unidos o automóvel, no México.
São as chamadas maquiadoras. A Embraer não chega a ser isso, porque o projeto do design aerodinâmico é um projeto brasileiro, mas todo o motor, a parte, vamos dizer assim, de alto valor agregado e tecnológico tem que ser importado. Então o que é colocado aqui é o DIEESE. Por que não aproveita-se esse momento para redirecionar todo esse processo de industrialização? Quer dizer, na verdade, a nossa balança comercial é deficitária com os Estados Unidos porque a gente importa alta tecnologia dos Estados Unidos e exportamos para lá baixíssimo valor agregado. Petróleo pesado, suco, produtos de agronegócio, e máquinas e aviões. E sendo que esses dependem de insumos importados, insumos de alto valor agregado, com motor e alta tecnologia. Tá? É muito interessante esse texto lá no Brasil, de fato. Fazia tempo que eu não via alguém do DIEESE aparecendo na economistas e tal. Eu me lembro, na época da ditadura militar, era comum o DIEESE sem informação de pauta no noticiário econômico, na época da hiperinflação e tal. Agora, dos anos 90 para cá, com FHC, Consenso de Washington, aquela coisa toda, o DIEESE sumiu da grande mídia como informação de pauta. Como o caso aí do tarifaço do Trump. Tá? Então, eles vão pelo lado do apocalipse, da presunção da catástrofe, mas não vê por esse outro lado, a possibilidade de um redirecionamento, reindustrialização brasileira. Vamos ficar menos dependente. Tá? Petróleo, que é um absurdo, a gente exporta petróleo pesado, não se refina aqui dentro. Claro que isso foi destruído pela Lava Jato, toda a possibilidade de refino. Tá? É bizarro mesmo. E para a gente terminar a nossa live aqui, que já está se